O público queria você no paredão e o universo disse não. Aí você é velado, enterrado e Hawking se parte ao meio só para te devolver na forma de um demônio. Claramente uma pintura de Picasso. Essa é a história do corpo seco. O maldito que o céu recusou, o inferno não quis e a terra cuspiu entre os vivos. Vamos entender essa lenda para você também não ser rejeitado. Porque se você não sabe, você também pode ser. A história, na verdade, nasce no interior, nas fazendas escuras, nas serras envoltas em neblina, nas estradas sem fim do sul e do sudeste. São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina. Em cada um desses lugares, os mais velhos conhecem essa lenda. E cada um deles a conta de uma forma ligeiramente diferente. Mas o núcleo, o coração dessa história, é sempre o mesmo. O corpo seco não é um monstro desde sempre. Ele era um homem que existiu de verdade, que respirou, que olhou nos olhos das outras pessoas e ainda pediu dinheiro para jogar no tigrinho. A verdade é que ele escolheu fazer o mal. As versões variam e a gente vai ver um pouquinho de cada uma. Mas os crimes seguem um padrão. Não são crimes quaisquer. São as maldades que uma comunidade inteira julga imperdoáveis. Quer ver? Maltratar a própria mãe, se viciar o pai, quebrar uma promessa feita a Deus, negar esmola a quem passava fome. Cuidado, hein? Repara uma coisa. Todos esses pecados têm algo em comum. Não são crimes contra estranhos. São crimes contra a família, né? A fé, a palavra dada. São uma espécie de traição. E é exatamente por isso que a punição não era comum. Porque a maldade não era comum. Essa foi a segunda vez que Deus mandou alguém para a Terra como punição. Será que a gente deveria ficar preocupado? A gente não pode esquecer de Basílio de Magalhães. Foi um dos estudiosos que registrou essa lenda. E ele descreveu assim: um homem que passou a vida inteira semeando malefícios, que se viciou a própria mãe e que fez questão de não se inscrever no canal Deixa que eu te conto. Ao morrer, a terra repeliu ele, porque sentiu nojo da sua carne. Sentiu nojo da sua carne. Pesado, né? Então se inscreve no canal para você não ser mais um servo do velho. Ele morre e é aí que a lenda começa. Porque quando uma pessoa morre, existe uma espécie de protocolo. Ou ela sobe, ou ela desce. No máximo, você fica aí no meio, né? Você vai, de repente, ir para o purgatório, ou ver uma alma penada, né? Vagando como um fantasma. Mas um corpo seco não tem para onde ir, porque nenhum lugar aceita ele. Sabe o que acontece, então? Ele vai lá pro céu, grita a Deus, e Deus fala, mas de jeito nenhum. Aí ele desce, vai lá pro inferno, e o diabo diz que ele vai contaminar as sementes dele. Mas vai a parte mais perturbadora disso. Porque a terra, que deveria decompor e absorver a matéria, rejeita ele, porque sente nojo. Então, empurra o corpo de volta para cima. Mas não há flor no tio que resolva essa má ingestão. Acho que basta você se chamar Luana. O cadáver sobe, ressequido, mirrado, pele colada no osso, cabelos e unhas que não param de crescer. O sonho de toda mulher, né? Porque o corpo não se decompõe, ele não apodrece como deveria. Ele só seca. Então ele assombra fazendas, aparece nas serras, grita na escuridão. E em algumas versões, o grito é tão particular que ganhou nome próprio. Bradador. Aquele que brada, que chora, que ecoa no silêncio do interior. Ele não descansa. Não pode. Não tem pra onde ir. Mas agora me diz, será que é pior ir pro inferno? Ou não ter pra onde ir? Como eu disse lá no início, essa lenda tem variações, dependendo do estado onde ela é contada. E agora a gente vai ver algumas delas. Então fica aqui comigo. Uma das coisas mais fascinantes do corpo seco é que ele não é uma lenda genérica. Ele tem endereço, tem nome, tem história local. Isso é o que o separa de uma lenda viva e uma história esquecida. Em Cambira, no Paraná, a lenda tem nome e sobrenome. Erwin Schindler, um imigrante alemão que enriqueceu, fundou a fazenda Ubatuba, uma das maiores produtoras de café da região, e fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Se ficasse rico, ele iria a pé até o santuário de Aparecida do Norte. Ele ficou rico
e foi até Aparecida. Só que de avião. Com essa quebrada, a terra cobrou. Em Utuiutaba, Minas Gerais, que é muito difícil de falar, a lenda criou raízes tão profundas que o lugar recebeu o nome do maldito. O Morro do São Vicente, ao sul do município, é chamado até hoje de Serra do Corpo Seco. Dizem que ele foi enterrado lá, e quem passa perto diz ouvir coisas que preferia não ter ouvido. Dona Lombardi tanto não estava bem. Em São Luís do Paraitinga, São Paulo, a versão é um pouquinho diferente. O Corpo Seco era um homem mau que negava esmolas aos necessitados. Chegou a agredir frades mendicantes ali no meio da rua. Então, a violência contra o religioso e o fechamento da mão ao necessitado, ao pobre. Tudo isso passou a ser cobrado depois da morte. Já em Pouso Alegre, também em Minas Gerais, a lenda se alojou na arquitetura, vamos dizer assim. Então conta-se que o Corpo Seco ele habita um casarão e ele assombra as fazendas da região. O mito virou parte da paisagem. Você percebeu o que aconteceu aqui? Em cada lugar, a comunidade pega a estrutura da lenda e adapta, preenche com o que ela teme. O imigrante que renegou a fé, o rico que quebrou a sua promessa, o avarento que bateu no padre. A lenda é um espelho e cada povo vê nela o seu próprio monstro. Beleza, mas você já entendeu, né, o que vai acontecer se você se tornar um corpo seco e como não se tornar um corpo seco. Mas eu aposto que você não sabia que a lenda não tem origem no Brasil. Vamos ver. De onde veio essa história se ela não pertence ao Brasil, se não tem origem ao Brasil? Na verdade é que essa lenda, ou pelo menos a estrutura dela, veio de Portugal. Faz parte de um que estudiosos chamam de folclore ibérico, que é um conjunto de crenças, medos, histórias que os colonizadores trouxeram no mesmo navio que trouxeram a língua, a religião e a tradição de deixar tudo para a última hora. Na Europa, histórias de mortos que a terra rejeita existem há séculos. Corpos que não se decompõem como castigo, almas penadas e espíritos que vagam por não terem paz. Isso é muito anterior ao Brasil. O que aconteceu aqui foi algo muito mais interessante do que um simples copia e cola. A lenda foi absorvida, transformada e localizada. Ganhou nomes brasileiros, ganhou serras brasileiras e ganhou pecados que faziam sentido para as comunidades rurais do século XIX e século XX. A promessa quebrada, os maus tratos à mãe e o desrespeito ao padre. Câmara Cascudo, um dos maiores estudiosos do folclore brasileiro, já apontava essa conexão. O Corpo Seco é uma convergência entre as crenças europeias de corpos rejeitados e espíritos bradadores, almas que gritam, o folclore do velho mundo. O Brasil pegou esse medo de lá, trouxe para cá e mudou completamente. Fez dele algo nosso, igualzinho nosso português, diversificado, mas nosso. Agora vem a pergunta que você talvez ainda não tenha feito. Por que essa lenda ainda existe? Por que ela ainda é contada? Porque ela nunca foi só uma história de assombração. Pensa comigo. Quais são os pecados do Corpo Seco? Maltratar os pais? Não cumprir uma promessa? Ser cruel com os pobres? Desrespeitar uma figura de autoridade moral na comunidade? São exatamente os comportamentos que destroem uma comunidade pequena e fechada, onde um depende do outro. A lenda não é sobre um monstro sobrenatural. É sobre o que acontece quando alguém quebra um contrato social de forma irreparável, onde nenhuma lei humana consegue punir de uma forma realmente viável. Então, a punição cósmica e definitiva serve de aviso para todos os outros. Os mais velhos contavam essas histórias para os seus filhos, e os filhos passavam a história adiante. A mensagem era sempre a mesma, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta. Então, respeite seus pais, cumpra a sua palavra, tenha compaixão, porque existe uma punição que é muito pior do que a morte. É não ter descanso nem depois dela. Mas chega de teoria. Vamos agora para a parte mais arrepiante dessa lenda.
Vamos falar do que as pessoas relatam, de verdade. Em São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, um morador chamado Manuel, conhecido como Manuel Tropeiro, relatou ter ouvido um som na neblina, de algo que ele descreve como um arrastado no chão. Mas ele não quis chegar perto. Nenhum cachorro latiu. Eles só ficaram quietos, encolhidos. Cachorros que não nadam. É uma das coisas que mais aparece nessas histórias, nesses relatos. Como se o corpo seco emanasse alguma coisa que paralisa até o instinto animal. Em Ituiutaba, Minas Gerais, no Morro do Corpo Seco, moradores mais antigos descrevem luzes aparecendo no morro. E, quando alguém se aproxima, elas se apagam. Também descrevem uma sensação de estar sendo observado num lugar que não há ninguém. Gritos que ecoam sem direção. Já em Pouso Alegre, no casarão onde dizem que o Corpo Seco habita, permanece sem moradores permanentes. Não por falta de interesse, mas porque quem tenta ficar nunca chamou Ed e Lorraine Horry. Você pode chamar de superstição ou pode chamar de imaginação coletiva, mas existe algo muito poderoso nessa história que faz um homem adulto na beira da estrada, uma noite escura no interior de Minas Gerais, apressar o passo sem nem saber o porquê. O corpo seco não precisa ser real para ser verdadeiro. Então, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você sair. Você conhece alguém que maltrata a mãe? Que quebrou uma promessa e nunca sentiu o peso disso? Ou fechou a mão para alguém que realmente precisava e dormiu tranquilo? Eu ficaria longe. A lenda do corpo seco não foi criada para assustar crianças. Na verdade, ela foi criada para lembrar adultos de algo que a gente prefere esquecer. Existem formas de viver que podem te tornar uma pessoa não grata. E talvez, só talvez, a Terra ainda tenha opinião sobre quem pode descansar nela. O corpo seco vaga porque não teve para onde ir. Cuidado para você não se tornar um.